Olha, existe um grupo grande aí, você ouve dos jovens demais da conta, aqueles que estão na faixa em torno dos 20 anos, 16 aí aos seus 23 anos, falando, vou votar no Lula para ele legalizar a maconha. Estão com essa esperança. Então vamos discutir o problema para ver quais são as implicações e até que ponto que ele chega na política, tá? Bom, eu dei o título aqui, primeiro meu prazer, depois o país. Realmente, estar preocupado, né, colocar a maconha, um simples prazer, né, eventual, para alguns é diário, né, na frente do país é realmente de uma pobreza de, inquestionável, né? Bem, então vamos aí discutir os aspectos, né? Se legalizar a maconha, né? Eles falam assim, não, o problema vai acabar, porque legalizado não tem mais o problema de apreensões e tal, acaba essa aflição, né? Mas por que que tem a aflição e tudo, né? Vamos discutir a origem do problema. Tem muita gente que fala que é melhor fumar maconha do que tomar calmante, né? Os jovens estão consumindo aí êxodos, alprazolam, tudo quanto é tipo de calmante que vocês imaginarem, até o Rivotril, né? Então eles acham que é melhor fumar maconha do que tomar o calmante. Bem, o calmante é comprimido, ele não tem um dos componentes perniciosos de qualquer erva que é queimada, que é a fuligem, né, que danifica os alvéolos do pulmão e a pessoa vai ter, depois de uns 15, 20 anos fumando, né, provavelmente a tal da fibrose pulmonar, tá? Outro questionamento, a maconha vai ficar mais barata por causa disso? Né? Hoje a maconha tem assim um preço razoável que dá para os playboyzinhos, né, fazer seus cigarrinhos e tal, né, diariamente, tá? Só que muitos não têm nada, então eles cometem crimes, né? Roubo, até o matam para roubar, né? Para poder consumir a sua maconha, né? Mais barata do que cocaína, né? Mas mesmo assim é um vício. O cara que precisa todo dia ou de maconha ou de bebida, né? Ou de ir na academia, o cara é um viciado, tá? O cara que precisa de jogo todo dia. Vício não está associado à substância química, está associado a uma fraqueza do autocontrole da pessoa, tá? Tem também um consumo alto agora entre as moças, porque a maconha dizem que acalma as cólicas menstruais. Mas novamente tem esse elemento: o comprimido não possui a fuligem, né, que a queima de alguma erva produz, tá? Então não tem efeitos deletérios sobre o pulmão, tá? Agora, gente, pensem, qual que é a proporção se o cara está querendo votar num candidato só por causa da maconha? Pensa bem, gente, pensa bem. Qual que é a proporção da questão da maconha? Um prazer, um vício frente aos problemas do país. Nós temos que pensar em construir estrada, melhorar as que tem, construir novas, tá? Porque as mercadorias, o comércio, a indústria tem que funcionar, tá? Então, em primeiro lugar, rodovias. E por causa disso, do transporte, precisamos de combustível barato. Então, nós temos a questão de energia. Nós temos que dar emprego para a moçada, nós temos que dar educação. Então vejam quantos problemas passam na frente dessa verdadeira futilidade que é a preocupação com a maconha. Aí dos intelectuais, dos artistas. Artista é direto em cima disso, tá? Eles têm que consumir as drogas para ficar em calmos, dar conta de atuar sem medo, etc e tal, tá? De se expor em teatro, principalmente, né?
e isso, as drogas acalmam. Bem, o que existe por detrás do consumo da maconha? Nós já temos uma pista, né? É falta de autocontrole da pessoa. Nós estamos discutindo aqui vício. Então, pode ser de maconha, de cocaína, de jogo, de fazer academia todo dia. Tem gente que faz academia todo dia, aí depois de um tempo está com o joelho estourado, está com o ombro estourado, etc. e tal. Até natação demais faz mal, tá? Bem, quais os grupos interessados na legalização? Existe alguém sempre financiando. Os grandes empresários, né, sabem que é um produto que vai ser vendido para puro entretenimento. Eles falam assim, que existe a maconha, fumar maconha de modo recreativo. Não existe ingerir fumaça por recreação, tá certo? Então são grupos econômicos, já tem empresários prontinhos para isso. Lá fora, né, em outros países, você já tem boutiques que vendem maconha. Não é essa maconha prensada do Brasil, cheia de amônia, né? Os bobos não sabem que tem amônia, não, tá? Ou seja, eles estão prejudicando o pulmão muito mais, não. Isso aí, a legalização, é para vender maconha, vai ser em boutique, a dose vai ser controlada e tal. Mas mesmo assim, nós teremos o quê? O contrabando, o câmbio negro e tal. Então, isso aí só serve para corroer o tecido da sociedade. Os vícios e tal só corroem o tecido social da sociedade. Lembrem-se, as pessoas que estudaram história aí, né, ou pelo menos acham que estudaram, como que a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido, destruiu lá nos anos 1920, por volta dos anos 1920, destruiu a civilização chinesa, fazendo o quê? Introduzindo ópio na China. Aí ficou todo mundo doidão, viciado, né? E ninguém preocupava em fazer a China crescer, não. Aí depois eles perceberam como é que eles foram feitos de palhaços e agora a China está se levantando. Vejam quantos anos depois, quantos anos que ela demorou para se levantar novamente. Tá ok? Então, acho que o recado está dado. Muito obrigado pela sua atenção e paciência.